E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que enfrentou o Inter Miami, empatou de 2-2 e está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Verdão vai enfrentar o Botafogo. Esse jogo vai acontecer no sábado às 13 horas. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Só eu que não sabia, então. Então vamos lá, deixa eu já me defender, que eu já sei. Eu já sei como é que vocês vão chegar aí de voadora. Ponto pro Abel. Flaco Lopes entre os titulares, beleza? Tá, mas isso você calma aí, imaginava, né? Não, imaginava, mas ele toda hora muda o time. É. Só tem um nome que eu ainda não entendi por que não alcançou o patamar de mudança definitiva e ontem o Abel pagou por isso. Por isso é que eu falei, a crítica tem que ser ao futebol apresentado pelo Palmeiras, não do adversário. O Maurício entre os reservas ainda pra mim não tá claro por quê, Rizek. Ô Mari, assim, ó, nosso papo ontem, pra quem não viu o News, né, vocês dois, Palmeiras é melhor do que o Inter Miami, né? Então, assim, vocês dois achavam que era possível poupar jogador por causa dos 6 pendurados por cartão. Eu acho assim, o futebol brasileiro, um dos sucessos que a gente teve nas 2 primeiras rodadas, ontem a gente já viu que a história pode ser diferente daquela empolgação inicial. Um dos sucessos, dos motivos do sucesso que o futebol sul-americano teve aqui, nesse começo de competição, é que a gente chegou desacreditado, né? A gente chegou aqui como underdog, né? Esses caras aí não vão fazer nada, né? Tipo o que o Mbappé falou antes da Copa do Catar. E aí, comendo pelas beiradas, quietinho, a gente surpreendeu nas 2 primeiras rodadas. A tendência é que as coisas se acomodem, no sentido de que os melhores times brasileiros e sul-americanos estão no mesmo patamar dos melhores times da CONCACAF, dos melhores times da Ásia, da África também, e os europeus da elite em outro patamar. Dá para competir com eles? Dá, do jeito que o Botafogo competiu, né? Jogando mais para se defender, tentando estocar com outra bola, como o Corinthians fez contra o Chelsea lá atrás, o São Paulo contra o Liverpool. Para quem achou que a ordem do futebol mundial se alterou por causa de 2 rodadas, torcedores, calma. Então, assim, como a gente chegou aqui pequenininho, eu achava que a gente não podia ser grandão contra o Inter Miami, assim, não faz sentido a gente subir no salto, né? Então, o jogo de Copa do Mundo é sempre duro. O Palmeiras, se a gente olhar a fase de grupos do Palmeiras, ela está longe de ser brilhante. O Palmeiras foi superior ao Porto, mas o Porto está num momento terrível da sua história. É um time que tem até bons jogadores, mas é um time fraco, como essa fase de grupos demonstrou. Aí o Palmeiras não fez também um jogo brilhante contra o Al-Ahly no primeiro tempo, como o próprio Abel reconhece. O time egípcio foi superior. Então, assim, a gente não está podendo botar banca contra o Inter Miami, até porque, do outro lado, tem alguns gênios do esporte que mesmo hoje, sendo sombra do que já foram um dia, me refiro ao Busquets e ao Suárez, partidas como a de ontem são capazes de rejuvenescer os gênios. O que o Suárez jogou ontem, parece que eu voltei no tempo e estava na Copa de 2010, né? Ou naquilo que ele fez ao lado do Messi e do Neymar, mesmo sem joelho. O jogo do Suárez ontem foi brilhante. O Messi, com 37 anos, ele pode não ter mais o vigor físico para arrastar, deixar zagueiros como o Boateng com a bunda no chão, mas ele ainda tem uma inteligência muito acima da média, a bola cai no pé do Messi, tudo clareia. Então, assim, o Palmeiras jogou mal, o Palmeiras não está jogando bem aqui, acho que é importante a gente pontuar isso. E do outro lado, tem um time com possibilidade de machucar, tinha um time com possibilidade de machucar o Palmeiras. O próprio Abel reconheceu que o Inter Miami, recuando as linhas muito baixas, criou dificuldade para o Palmeiras, que eles souberam contra-atacar. E olha, foi muito difícil. Eu acho que liga um sinal de alerta gigante para o Palmeiras. Ele vai ter que subir de rendimento, na minha opinião, se quiser sonhar com algo mais dessa competição. Até aqui, o Palmeiras passou, mas longe de ser brilhante, vai ter que melhorar muito para mim. Então, mas pessoal, subir de rendimento não é mais ou menos o que o Abel faz no intervalo? Quando o Maurício entra, depois o Paulinho. Aliás, o Paulinho também é uma questão que pra mim não tá entendida. Não, mas não sei se é uma questão... Olha só, vamos lá. É físico, Márcio. Eu sei que... Calma aí. Beleza. Paulinho é a 2ª contratação mais cara do Palmeiras, certo? Antes dele chegar, a presidente Leila, em uma declaração, brinca, né, dá uma provocada e fala, não, o Palmeiras não é departamento médico, não. A gente não contrata jogador para pensar em recuperação, primeiramente e tal.
E a gente já está em julho, praticamente, né? Dia 24 de junho. Isso. E o Paulinho ainda sofre com isso. Segundo o Abel, só pode jogar 30 minutos. Segundo nos trouxe Rizek, apurado por Eric Farias, o próprio Paulinho se diz apto a jogar mais. Então, para mim, temos uma incógnita aí. Então, veja a só. questão, ontem mesmo o Paulinho disse, depois do jogo, que para ele é muito frustrante chegar nessa que é a grande competição do Palmeiras no ano sem estar 100%. Ele disse ontem que não chegou 100% fisicamente. Quando ele disse para o Eric Faria que ele está 100% para jogar, eu acho que ele aguentaria jogar 90 minutos. A questão é o que acontece depois. A única vez que ele foi titular nesse ano, e ele jogou 70 minutos contra o São Paulo, ele não conseguiu ser relacionado nos 2 jogos seguintes. Então a questão não é ficar em campo e jogar 90 minutos. Isso eu acho que ele até conseguiria, com um esforço, se arrastando um pouco. A questão é o que acontece depois. Essa recuperação dele é muito lenta. Mas aí, Rizek, já te passando a palavra que eu vi que você já levantou o dedinho, o que acontecer depois de uma eventual eliminação para o Botafogo, por exemplo, vamos falar, pouco importa, né? Que o jogo do Palmeiras no ano aqui é essa partida de oitavas de final contra o Botafogo, certo? Ô Mário, deixa eu explicar melhor a situação do Paulinho e minimizar um pouco a informação que eu havia dado antes, né? O Eric Faria, aquele repórter que cheira a notícia, né? O jogador passa do lado dele e o jogador fala com ele. Então, antes do jogo contra o Porto, o Estevão procurou o Eric, falou, pode falar que o gramado tá ruim. O Paulinho passou pelo Eric, o Eric perguntou, e aí, tá bem? Tô bem. Foi uma declaração assim, o Paulinho falou que estava bem, mas na verdade o Abel tomou a palavra para falar sobre o jogador na sequência. E aí eu fui atrás, como o Vini também já falou no News, procurei o Palmeiras para entender melhor, é uma situação complexa. O Paulinho, no ano passado, e é de conhecimento público, eu falei várias vezes isso no Sport TV, e o próprio Paulinho compartilhou essa informação, ele tinha uma lesão, uma fratura por estresse na tíbia, na perna direita. Então ele não treinava pelo Galo, e ele praticamente não treinava, tinha uma carga muito reduzida de treinos, e para poder jogar aquela reta final, em que o Galo chegou na final da Libertadores, ele tomava infiltração, né? Isso gerou um desgaste, O Palmeiras, quando o contratou, entendia a medicina, você faz uma projeção e nem tudo acontece de acordo com aquela projeção. A projeção do Palmeiras é que o problema seria sanado pela cirurgia. E ainda não foi. Né? Então, assim, já era para o Paulinho estar em condição de atuar 90 minutos. Já era. Quando o Palmeiras contratou o Paulinho, ele imaginava que nesse momento ele estaria 100%. Mas as coisas não aconteceram dessa forma. O Paulinho, ele sente muita dor depois dos jogos. Então, por exemplo, teve dia aqui que ele não foi para o campo. Ele ficou fazendo um trabalho especial no hotel. Ele tem dificuldade de fazer a recuperação do Paulinho por causa ainda dessa fratura do ano passado. A recuperação do Paulinho, ela é diferente das dos demais atletas. Então o Palmeiras tem que ter uma carga diferente com ele. Se ele jogar muito tempo, a recuperação para o próximo jogo vai demorar ainda mais. O Vini já falou sobre isso, eu já falei sobre isso, a Gabriela Ribeiro já falou sobre isso. Sequer uma nova cirurgia está descartada. O que o Palmeiras me falou que vai fazer com o Paulinho? Não acha que é o momento de fazer o que fez o Galo, por exemplo, no ano passado, naquela reta final de temporada, de infiltrar para o Paulinho jogar. O Paulinho agora é um patrimônio do Palmeiras, então o Palmeiras entende que nesse momento a prioridade é deixar ele 100%. Se ele tiver que parar depois do Mundial, o Palmeiras vai fazer isso. E voltando às escalações, o melhor jogador do Palmeiras parece sempre ser aquele que sai do banco. O Abel escalou times diferentes aqui. Quem ele não mexe? O Everton, obviamente, a dupla de zaga, ele não mexe. Piquerez, ele não mexe de jeito nenhum. Richard Rios, ele não mexe de jeito nenhum. O Aníbal saiu por lesão. Estevão, ele não mexe. Nas demais posições, ele está mexendo. E está tentativa e erro. Quem está titular não vai tão bem. Quem sai do banco resolve. Aí você se anima. Poxa, o Flaco resolveu, vai ser titular. Ontem o Flaco foi titular e o próprio Abel fez questão de falar na coletiva que o Flaco não foi tão bem como a gente pedia ele como titular. Então, há problemas para o Abel resolver e, claramente, ele está na tentativa e erro com o Felipe Anderson, com o Veiga, com o Flaco, com o Vitor Roque. O Giai estava pendurado. Talvez tenha sido essa a razão de ter jogado o Marcos Rocha ontem. Eu não sei. O Abel não falou sobre isso. Mas, assim, está complicado, assim, porque o Facundo não vingou. Felipe Anderson não vingou. Então tá tentativa e erro. E isso passa a impressão que o melhor é sempre quem sai do banco. Mas aí quando quem sai do banco é titular no jogo seguinte, a resposta também não vem. Eu vou te falar, Rizek, que eu vejo mais insistência e erro do que tentativa e erro. Como é o caso do Veiga, por exemplo. Ontem o Veiga, para mim, pareceu uma insistência e erro. E o Flaco, quando vai mal, o Abel
pega pesado, né? Vitor Roque, quando vai mal, não, ele está começando, ele está desenvolvendo, ele está chegando agora. Vamos dar tempo. Vamos dar tempo, né? Assim, todo mundo tem seus preferidos, né? Eu entendi. Agora, o Maurício realmente, por mais que seja tentativa e erro, que é melhor quem sai do banco, o Maurício não faz muito sentido. Não consegui entender também. 9h38. Entre os 7 ou 8 titulares. Não começa nos 7 iniciais. Nos 7 iniciais. Rizek, 9h38, eu sei que seu dia aí vai começar mais cedo, você tem um deslocamento, te agradeço pelo esclarecimento do Paulinho. Para mim não fazia muito sentido, de qualquer maneira, continuo atribuindo a ele a intensidade que falta ao Palmeiras em muitos momentos, né? E olha que nem tá 100% então. Obrigada, bom trabalho, bom deslocamento também. Obrigado, um bom dia para vocês. É sempre um prazer começar meu dia aqui no News. Até amanhã, gente. Tchau. Beijo. Até amanhã, então. Vamos ouvir o Abel, então, porque a gente falou aqui sobre o que Abel fala quando é Vitor Roque, o que o Abel fala quando é Paulinho. Vamos ouvir Abel sobre a classificação, então, do Palmeiras. Vamos lá. Quando nós viemos para esta competição, sabíamos que íamos apanhar. Porque, se vocês repararem, nós devemos ser das equipas mais jovens. Se vocês tiverem bem as contas aí, nós vamos ser das equipas mais jovens a competir aqui no Mundial. E, portanto, ficam estas duas coisas. Fica uma lição na primeira parte, uma atitude, uma reação muito bem desta equipa na segunda, e aquilo que era o principal, que era passar à fase seguinte, ainda para mais em primeiro, e poder disputar de igual para igual com o Botafogo a próxima eliminatória. Era... Sinceramente, se me tivesses dado um papel antes para eu assinar de vir para o Mundial, eu assinava, se me dissesses que o final ia ser este. Abelzinho, paz e amor. Por que Abel... Sim, vejo um motivo para Abel estar tão tranquilo no Mundial de Clubes. Ele está vendendo a imagem dele para o mundo e principalmente para a Europa, né? Então, assim... O trabalho dele, ele já vende fácil. Só pegar os resultados do Palmeiras e o tempo que ele tem de Palmeiras. Isso. Você não precisa e um bom empresário. Você não precisa ver nada. O bom empresário ele teve quando trouxeram ele para o Palmeiras. Isso é verdade. O trabalho agora nem é tão difícil. Agora não é tão difícil, não. Mas ele não pode passar aquela imagem que ele tem aqui no Brasil. De que é um técnico descontrolado, de que é mal educado com a imprensa, não pode, senão ele vai ter dificuldade de se colocar na Europa. E se colocar na Europa, para ele, hoje, só vale a pena se for em alguns dos times que estão nesse Mundial de Clubes. Não, mas, por exemplo, no Porto, você trocaria agora? Não. Aliás, ontem eu falei que o Salzburg era o europeu mais fraco, já mudei de ideia. Não existe a campanha que o Porto fez nesses 3 jogos. Disparado, o Porto assumiu essa condição de pior europeu. Agora, vamos pensar, tem humildade também, né? Não fui capaz de ajudar. As substituições que ele fez eram o resultado. Ele pode ter errado na escalação. Eu acho que é isso. Mas eu sei, assim, pode acontecer, principalmente quando você tem que administrar diversos fatores, você pode fazer uma escolha errada. E aí, ele acabou admitindo, com outras palavras, que escalou mal o time, que precisou consertar no meio do jogo, né? Então é isso. Mas assim, e tem mais, mesmo o Palmeiras mal escalado, eu entendo o Rizek, mas o Inter Miami não é dos principais times da Confederação e Brasileirão. do país. Brasileirão, Série A. Vamos terminar em que posição? Não tem Não joga a Série A. Vai jogar a Série A porque tem o Messi, tem o Soares, e Busquets, Jordi Alba, que entrou no final. Ele também só para participar, né? Então, aí joga como convidado da Série A. Vamos pegar uma Sula? Ô, Mário, aliás, a gente está falando de Inter Miami, time do Messi, tal. 2 pontos que eu queria trazer aqui para a discussão. Primeiro, a gente está no 6º mês do ano e a impressão que dá é de que a gente já viu 2 Palmeiras nessa temporada. Tem aquele Palmeiras no começo do Campeonato Paulista que não criava absolutamente nada, né? E que não dava nem a chance da gente usar aquele discurso de tá faltando efetividade, porque não estava nem criando. Aí depois o time se acerta, fica mais de 10 jogos sem perder, e aí a gente fala, o Abel achou o time. Ontem, a gente viu lampejos desse Palmeiras do Campeonato Paulista do começo da temporada. O Estevão isoladão lá do lado direito, sozinho, sem conseguir jogar. Então foi realmente, talvez, a pior partida do Palmeiras no ano. E aí a declaração do Estevão, depois do jogo, para mim, pega muito mal. Ele fala 2 coisas que eu acho que não soam bem para o torcedor, né? E eu queria ouvir vocês. Ele fala, primeiro,
que está com dificuldade em focar aqui no Palmeiras, que já está pensando no próximo desafio de estar na Europa e de estar no Chelsea. E acho que para ter um jogador que não está 100% focado ou que está com dificuldade em se manter focado nesses últimos jogos com a camisa do Palmeiras, não sei o quanto é interessante, ainda que seja o Estevão, ainda que seja um craque. E o Estevão disse ontem que quando viu o Messi e o Messi deu uma piscada para ele, ele tremeu. E acho que reflete bem o que foi a postura do Palmeiras, né? Tinha muito jogador assistindo o Messi, parecia que estava, nossa, é o cara que eu jogo no videogame. Não é assim que se enfrenta um time como esse, né? Ainda que não seja o melhor time da competição, não dá para dar tanto espaço para Messi, Luis Suárez, Busquets, como eles estiveram. E essa resposta do Estevão, de que olhou para o Messi, ganhou uma piscadinha do ídolo e tremeu, acho que reflete bem o que foi a postura do Palmeiras, especialmente no primeiro tempo. O Messi que tomou até cartão amarelo. O Messi faz muito isso, tá? O Messi faz muito isso com o árbitro, o Messi faz muito isso com os jogadores adversários, ele aproveita a história dele para desequilibrar quem está competindo com ele ou quem está mediando o confronto. Então, assim, isso é inteligência também, tá? Pode ter certeza que a piscadinha foi pensada. Vou pegar esse menino, vou pegar esse menino aí e vou colocar uma pressão nele. Eu não sei assim, se é assim. O Messi uma vez desconcentrou uma repórter que queria fazer uma pergunta para ele. Não, mas aí no caso ele deu um fora. Com duas palavras, né? Chamava Mariana Fontes. 2 palavras, ele acabou com a entrevista, dela. No caso, vamos. Ele deu fora também, isso é verdade. Mas tá lá no meu currículo. Tá no seu currículo, levei o fora do Messi. Né? Mas então... Desconcentra mesmo. A gente vai ver o grupo e aí você me desconcentrou, que agora eu lembrei. Não acho um grande absurdo a piscadinha, não sei se usada para desestabilizar. E não acho um grande absurdo um menino de 17 anos falar isso, não, gente. Não, eu acho que ele deveria ser orientado. Eu acho que ele pode sentir as duas coisas. Agora, alguém tem que ter psicólogo. Mas é que não tem o que a gente fala. O assessor de imprensa tem que servir para esse tipo de coisa também. Tá aí o grupo que fechou com o Porto e o Al com 2 pontos. Aquele fantástico empate em 4-4. Jogo de 8 gols. O Palmeiras estava perdendo por 2-0, o Porto precisava ganhar só. Não esteve na frente do placar nenhuma vez. A gente já vai ver. Uma pobreza o Porto. Né? Mas só concluindo sobre o Estevão, acho que num momento que a gente fala tanto de humanizar mais o atleta e tal, a gente esquece que está falando de um menino e de um ser humano. Tem que humanizar, então, assim, e proteger. Para mim, o esperado, como reação a um menino que ainda sonha, né, começar a jogar na Europa, realizar uma outra prateleira de sonho, porque ele já realizou o sonho de muita gente, né? Quantos não ficam pelo caminho e ele está aí aparecendo como um dos principais nomes do Palmeiras, né? No futebol brasileiro. Então ele já está sonhando com uma prateleira maior. Eu acho que o esperado é reagir assim mesmo, ficar nervoso vendo o Messi. De repente não precisava falar, mas também ele tem 17 anos. Isso, o ideal é assim, é não ficar nervoso. Agora, se ficar nervoso... 17 anos contra o Messi? Então... Rapaz... Sim, dá pra... Não estou dizendo para não ficar... Para ficar zero nervoso. Aliás, não dá inclusive não dá para nem jogar futebol profissional ficar zero nervoso. Tá? Se não tiver o frio na barriga, não está fazendo sentido nenhum. Vou fazer uma partida de futebol, qualquer nível, tá? Competitivo. Tô zero nervoso. Você não tá nem aí. Tá morto, né? Você não tá nem aí, já foi de arrasta já. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!